Olá, bom dia, está no ar RPTV Esportes, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, dia 19 de julho, tivemos o retorno do Campeonato Brasileiro, estávamos com saudade do Brasileirão, estávamos com saudade porque a Copa do Mundo, para nós pelo menos, não foi lá grande coisa. Brasileirão voltando, as emoções do campeonato mais disputado de todo mundo. Campeonato Brasileiro, como a gente sabe, todo ano que se inicia não tem favorito e nós vamos ter essa retomada aí dos jogos por conta da paralisia da Copa do Mundo e vamos ver quem vai se dar melhor daqui até o final do ano. Estão recebendo aqui no estúdio o Barbosa, que já está sorrindo. O Fofão não veio hoje, o que você está sorrindo? Boa tarde, Wellington, boa tarde, pessoal do estúdio aí, boa tarde, telespectadores. Eu tô rindo do... Deu férias pro Fofão? Oi? Fofão, me abandonou? Me abandonou, Fofão? Tá de sacanagem, mano. E aí, Fofão? O Fofão não veio. Fofão me abandonou, mano. O Fofão não veio, mas o espírito bem-humorado permanece dentro desse estúdio de uma forma, né, ô Barbosa? Opa, tem que ser, né? A vida já é difícil, cara, pra quem é mole, né? Vamos dar risada. A vida já é difícil pra quem é mole, então vamos brincar, vamos dar risada aí. E eu quero mandar o nosso querido Leonardo Neme pra Casa do Chapéu, o que ele fez com a gente antes do início do programa, hein? Quase caí da perna aqui. É pra dar é pra deixar vir pra derrubar, né? Não, é pra deixar vir o espírito Felipe Melo em nós e dar uma voadora nele. Deixa ele. Como diz o Fofão, ô Chupeta, para. O Chupeta lá do... Eu não vou nem contar o que ele fez, ele deu um susto aqui na gente antes de começar o programa. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos falar no programa de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro, que está retomando os jogos, né? Tivemos jogos ontem, o início dessa retomada do Campeonato Brasileiro. Temos jogos hoje, nós vamos trazer para você aí os jogos que vão acontecer hoje. E aí, Barbosa, gostou da rodada de ontem do Brasileiro, dessa retomada? Você que frisou aqui várias e várias vezes no programa que ia ser um outro campeonato após a parada, após a volta, né, do Campeonato Brasileiro. O que você achou? Realmente vai ser um outro campeonato daqui para frente? O que a gente pode esperar desse novo momento do Campeonato Brasileiro agora após a Copa do Mundo? Pelo menos para o Omar Loz lá no Parque São Jorge, lá no Corinthians, né? As coisas começaram bem. Queria que você falasse aí sobre essa retomada. Esse retorno após a paralisação, não paralisia. É por isso que você estava rindo, né? Eu sabia que não ia passar em né? Não passa aqui tá igual aquelas peneirinhas finas, né? Não passa nada. Quer derrubar, né? Realmente vai ser um outro campeonato brasileiro, Wellington. Vai ser um outro porque os times tiveram tempo suficiente para treinar, colocar algumas coisas em dia, algumas dificuldades que vinha passando, motivo, por que o time perdeu os jogos fáceis, enfim, jogadores novos que chegaram, jogadores que foram embora. Então, como eu disse já, vários programas aí venho falando, vai ser um outro campeonato brasileiro. Graças a Deus a Copa acabou, parabéns à França, que mereceu. E vamos ver agora o campeonato brasileiro aí, que pra mim vai continuar tendo surpresas aí. Eu já vi isso aqui ontem, o meu São Paulo. Tio Val, da tapeçaria por o carro. Tio Val, valeu, hein? Ó, o Doni aí, o palmeirense, vai ficar babando aí. Palmeiras que abre o olho, hein? Realmente, dada as circunstâncias, né? Flamengo líder do campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre esse jogo, mostrar os gols o gol da partida, né? Marcado pela equipe do São Paulo. Dada as circunstâncias, Flamengo líder e tal, jogando em casa, esperava-se que talvez o Flamengo conseguiria a vitória, mas o São Paulo foi lá, aguerrido, e conseguiu os 3 pontos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre o jogo do São Paulo contra o Flamengo. Eu já vou começar falando de uma notícia local, perdão. A equipe de Santa Bárbara do Oeste, União Agrícola Barbarense, está fazendo um trabalho de base muito bacana com a Futs Talento. Nós recebemos aqui o Rodrigo, que é treinador e também coordenador desse projeto envolvendo União Barbarense. Eles conseguiram, o Barbosa, fazer a venda de um atleta, o Araújo, para o Corinthians, né? Um destaque bacana aqui da nossa região. A gente sempre fala aqui que base tem que revelar jogador, tem que crescer com essa filosofia de revelar, de vender atletas para os grandes clubes. E a Futs Talentos conseguiu uma negociação com a equipe do Corinthians. O Rubens Cunha, que é o nosso repórter em Santa Bárbara do Oeste, vai trazer aí um trecho aí do bate-papo com o Araújo, né, falando dessa negociação envolvendo União Barbarense, Futs Talentos
e a equipe do Corinthians. Muito bem, Wellington. Vamos conversar aqui com o jogador Araújo. Ele assinou no Corinthians, o Corinthians comprou esse jogador, né? É um jogador da Futs Talentos, né? Dizem que mais ou menos chegou bem próximo de quase 1 milhão, né? A compra desse jogador. Esse jogador tem muito destaque. Vamos ouvir. Estou indo pro Corinthians nessa negociação aí. Fico feliz por estar assinando meu primeiro contrato profissional com o União Barbarense e agora é trabalhar para dar ótimos resultados para o time. Você começou a jogar futebol com quantos anos? Por volta de 6, 7 anos eu já estava começando a jogar bola. Você faz parte da Futs Talentos, é isso? Isso, eu sou atleta da Futs Talentos faz uns 4 anos já. E venho me preparando lá, venho trabalhando e esse ano vim pro União. Agora, aproveitando, Araújo, o que você poderia passar para esses meninos de 10, 11, 12, 13 anos que jogam bola e tem os seus sonhos, que nem você tem, você vai jogar numa equipe grande? Tá aí um trecho aí da entrevista do Rubens com o Araújo, jogador que foi negociado através do União Barbarense, a Futs Talentos com o Corinthians. E tem que ser assim, né, Barbosa? Nossa região aqui, até na segunda-feira, nós recebemos aqui o Ericão e o Edu, e a gente estava, né, falando sobre isso, principalmente durante o intervalo do programa. A nossa região tem equipes tão tradicionais, tão fortes no cenário do futebol paulista, Rio Branco, União Barbarense, Mogi Mirim, União de Araras, a Matonense, que há anos atrás foi uma grande potência, a Inter de Limeira, Independente. É muita equipe aqui na nossa região. Precisa ter esse trabalho bem direcionado com a base, porque o clube vai conseguir crescer e se manter se houver um trabalho sério na base e vender jogador, né? De outra forma fica muito difícil. Não, assim, resumindo, você citou vários clubes do interior. É um celeiro, Americana, o Rio Branco, o Mogi, enfim, todos os clubes da região aqui já teve seus lampejos de lançar jogadores aí da base. Agora, infelizmente, a coisa foi se deteriorando. Por quê? Lado financeiro, má administração, haja vista lá atrás, São Paulo tinha um expressinho, São Paulo tinha três equipes, uma com um jogador só da base, que na época o Tele Santana colocava quem ele queria da base e dava conta do recado. Rio Branco, eu tive o prazer de acompanhar um lançamento do Flávio Conceição, Marcos Assunção, entendeu? Então o Alexandre Dorta, que hoje está fora do país, já encerrou a carreira. Então foram os jogadores lançados no Rio Branco que se espelharam aí, foram brilhar até fora do país. Flávio Conceição, todo mundo Marco foi para a Europa. Marco Senna. Se tornou espanhol, né? Foi naturalizado. Então, infelizmente acabou isso aí. E há essa necessidade do futebol brasileiro trabalhar com afinco a base, para ter jogadores para um futuro próximo aí, quem sabe aí, 3, 4 anos aí, lançar um jogador que venha se destacar num grande clube, que nem o Araújo. Parabéns à União pela parceria, pelo negócio feito aí com o Corinthians. Então é disso que precisa, trabalhar a base. Sem o trabalho de base, fica assim, marcando passo. Fica marcando passo. Não destaca, não vende, não ganha dinheiro. Como o clube vai viver? Não tem como. Exatamente. E muitos clubes reclamam, ô Barbosa, da questão de empresários. A gente sabe, e até no programa aqui várias vezes a gente já falou sobre esse assunto, é um assunto muito delicado, né? Questão de empresários e tal, interesses. Mas se for feito um trabalho organizado e planejado, que é o que falta aos clubes do interior, é muito amadorismo para uma questão que é profissional, né? A Futs Talento está mostrando isso, que se você fazer um trabalho bacana, né, até o Dr. Regis, que é o advogado da União, que cuidou de todo o imbróglio lá envolvendo o escândalo de manipulação de resultados, ele aqui no programa mesmo falou, puxa, foi uma parceria muito boa que a gente conseguiu com a Futs Talentos. É uma parceria que o clube está ganhando e a empresa também, né? Porque o que existe também é muita empresa que vem como sanguessuga, né? Claro. Vem, usa a estrutura do clube, desfruta de toda a estrutura e vai embora. E o Dr. Regis falou dessa importante parceria que a União conseguiu com a Futs Talentos, que já está rendendo frutos, e a gente vê que é possível, sim, coordenar um trabalho de base, né, sério, bem feito e que dê resultados, né?
A Fute Talentos investe no União, até o Rodrigo, ele, no dia que esteve aqui, que é o treinador e coordenador do projeto aqui em Santa Bárbara, ele falou dos gastos, dos custos, né, de se manter. É muito alto. É muito alto, né? Mas, por exemplo, no caso do União, todos os custos que eles vêm tendo aí ao longo desse ano já foi pago nessa venda, né? Então, você vê que se for feito um trabalho bem organizado, dá para ter o retorno, né? É aquilo que a gente comenta, o Elton, a administração. Se não tiver uma boa administração em tudo, no âmbito industrial, no comercial, futebol, no esporte em geral, tem que ter administração. Agora, esse dinheiro, se de repente cai lá na caixinha lá, e o que ficou para trás de dívida? Até chegar essa venda. Então tem que ver isso daí, de repente é um dinheiro que cai e já pum. Agora voltando um pouquinho lá atrás. A Lei Pelé, ela foi boa para alguns e ruim para outros. Exatamente. Então, não é assim que agradou deuses troianos. Não. Agradou uns e desagradou outros. Aí entra aquilo que você falou, os empresários, patrocinadores, empresa, o clube. Então não agradou todo mundo a Lei Pelé. Só que, contrapartida, há os ganhadores e os perdedores. Nessa aí um atleta pode perder um contrato, um empresário pode se dar bem, o patrocinador pode ganhar em cima, não sabe nem quanto, mas de repente ganha ou perde também. Então é complicado isso aí, é muito complicado. A gente fala dessa questão na nossa região, porque é onde nós estamos inseridos, a gente valoriza os clubes de grande tradição que tem aqui na nossa região, mas o buraco é mais embaixo, né, Barbosa? A gente sabe que se lá em cima, partindo desde a CBF, não for feito alguma coisa para mudar o que tem acontecido no cenário nacional relacionado ao futebol, não vai adiantar muita coisa, né? Não adianta, Hélio, que nem eu frisei aqui quando o Brasil, a seleção brasileira foi eliminada da Copa. Se não começar um trabalho sério lá na CBF, colocar um presidente que quer fazer acontecer, que quer fazer o Brasil brigar por uma Copa do Mundo, dar uma estrutura, ser verdadeiro, ser um administrador bom e um bom administrador, não vai adiantar. Então, o exemplo tem que começar lá em cima, para vir acarretando um bom trabalho até chegar embaixo. Tanto na esfera da seleção, na esfera de clubes, na esfera de profissionais. Por isso que também eu frisei, Tite tem que permanecer? Tem. Só que dá como ele trabalhar. Tem que dar um suporte para ele trabalhar e bem, montar uma grande seleção. Entendeu? Então, se a coisa começar errada, vai terminar errado. Não é só chegar lá e falar, vou ser presidente. O cara sabe escrever, assina aí, sou presidente. Não, não é assim. Porque eu, na minha concepção, vou te falar uma coisa. Tinha que colocar uma pessoa que entenda do riscado. Um ex-jogador, porque ele sabe a linguagem dentro das quatro linhas. Como dentro, como fora. Agora, bota uma pessoa que é um empresário, tá legal, é um administrador, bacana, mas e aí? Dentro das quatro linhas, vai saber dialogar com o técnico? Vai saber falar com o jogador? Vai saber as leis dentro, o que vira dentro do gramado, dentro de um vestiário? É complicado, é a mesma coisa que você falar para mim, um juiz ex-jogador. Você acha que viraria um juiz, um árbitro de ex-jogador de futebol? Já não daria certo, né? Não daria certo, porque na visão dele como atleta é um, como árbitro é outro. Exatamente. Fazendo um comparativo meio, sabe? Sim, mas é válido, né? Entendeu? É válido. Então é mais ou menos o que acontece. Então, quem vai assumir agora a CBF, né? Atualmente está o Marco Paulo Del Nero, que está envolvido em diversos escândalos de corrupção, né? Teve o Marinho que saiu do Brasil, foi preso, e o Brasil, por a cultura de não extraviar os seus, quem é do país, né? O Marco Paulo Del Nero, ele é o atual presidente, mas está suspenso, e é o Coronel Nunes que está efetivo na CBF. Houve a eleição, Rogério Caboclo, que é o atual diretor executivo da CBF, que assumiu vai assumir a direção da CBF em 2019, ou seja, a gente ainda tem um ano praticamente para o novo presidente da CBF assumir, para coordenar um trabalho aí de pelo menos 4 anos que ele fica à frente da CBF. Esperamos, ele é novo, ele tem 45 anos, mas é um cara que já estava dentro da CBF. Não é um cara novo com pensamento diferente, né? Você falou aí de um jogador de repente. A gente tem nessa linha o Romário, que na política tá muito envolvido nessa questão do esporte, né? Ele levanta a bandeira não apenas do futebol, mas ele levanta
a bandeira do esporte de uma forma geral. Você acha que o Romário seria um cara para, de repente, tentar ali... ele critica muito, né? A questão da CBF, a questão de, enfim... Mas por quê? Ele tem um entendimento, ele viveu aquilo a vida inteira. Ele sabe como funciona. Ele sabe quem é a pessoa correta para estar naquele cargo, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu acho que o Romário, como ele me surpreendeu como político, eu, sinceramente, não esperaria que o Romário fosse um cara centrado politicamente como ele demonstrou ser. Então, para mim, na minha opinião, seria um cara ideal para sentar na cadeira de presidente da CBF. Porque ele viveu a vida inteira dentro de 4 linhas. Ele sabe como funciona todos os trâmites, entendeu? Sabe falar a linguagem do boleiro, vamos dizer assim. Então, nada mais justo. Agora, vamos ver se essa pessoa que vai assumir agora, de repente o cara fala, não gosta do Tite. Por quê? Porque o Tite tem o cabelo do lado, porque o Tite tem cabelo grisalho. Vamos chamar outro. E aí? Então, cada um tem uma visão. É complicado você falar. Vamos esperar para ver o que dá. CBF é a entidade máxima do futebol, que coordena o futebol no país, e eu creio que se for feito um trabalho, né, bem orquestrado, o nosso país ele é muito rico, né, o Barbosa, não só na parte de recursos, né, mas enfim, de times, de clubes, de atletas. Eu acredito, lógico, a gente está falando aqui de algo muito complexo, não é nada tão simples, a gente sabe que envolve muito trabalho, mas o futebol brasileiro é o país que mais revela jogadores, os mais talentosos, né? Então é necessário um trabalho muito bem feito, né, para que o Brasil realmente seja a potência, ou volte a ser, porque a gente deixou de ser, né? Volte a ser a potência admirada que sempre foi. O Guardiola, quando questionado sobre o seu estilo de treinar e de jogar no Barcelona, ele falou, a seleção de 82 não fazia isso, né? Tá aí. Sempre foi referência, né? Precisa voltar a ser referência. Mas precisa, Wellington, é assim, ó, que nem eu costumo dizer, basta querer fazer, basta ser sério. Tem que ter um comprometimento, tem que ter gente séria para tocar isso aí, tem que ter. Não é só falar, eu vou fazer e não fazer. Vou frisar de novo, a globalização no futebol aconteceu e a gente não está percebendo. Os clubes europeus teve a capacidade de enxergar o potencial do futebol brasileiro e começar a buscar o jogador aqui dentro. Para aprender a malandragem, aprender um futebol mais bonito, uma arte. Só que o brasileiro tem aquela mania de não dar o braço a torcer, não ter humildade de procurar aprender com os europeus, que eles também têm alguma coisa para nos passar. Para a gente aprender com eles, basta ter humildade. Só isso. Agora, se não tiver humildade para tentar aprender alguma coisa com alguém que queira ensinar, vai ficar marcando passo, não vai aprender nunca. Volto a dizer, tem que ter seriedade. Tanto no futebol, como na política, como em todos os âmbitos. Tem que ter seriedade. Porque o país, ele dá oportunidade para você... a gente tem um país muito rico, que nem você falou. Agora, uma coisa particular minha, eu falando para você, eu não tenho curiosidade de sair do país. Porque eu tenho tanta coisa bonita para ver no meu país, que eu desbravar coisas que eu não conheço, para que eu vou para fora? Então, hoje, nós temos um país rico em todo sentido. Basta querer fazer a coisa certa, basta injetar coisa que vire, que dê consistência para o aprendizado, para conhecimento, enfim, para o melhor do país. Não precisa ir para fora, não precisa botar uma pessoa dentro da CBF que fica só olhando, né, o bolsinho. Ah, vai cair tanto? Já visto o que aconteceu. É uma vergonha um presidente da CBF de uma instituição tá lá fora respondendo e preso, não pode voltar para o país. Isso é uma vergonha. Até quando vai isso? É bastante coisa envolvida e a nossa bandeira aqui é sempre em prol do esporte, né? O futebol, que haja melhorias, que as coisas aconteçam, né, em relacionado à CBF e tal, mas o esporte de uma forma geral, que haja mais atenção do fundo privado também às outras modalidades, a outros esportes, né, que o Brasil venha realmente crescer e se tornar, porque o esporte, como a gente fala, é um forte agente social, de inclusão, né, das pessoas. Então a gente defende essa bandeira aqui do crescimento, do profissionalismo, do esporte de forma geral, de diversas modalidades e enfim, porque realmente o nosso país, como a gente já disse aqui, é muito rico em todos os sentidos, por isso a gente conta com, esperamos, né? E não é só no futebol, Wellington, não é só no atletismo, é na natação, em tudo, né? Em tudo no esporte. Você vê em outros países, né? Existe
essa atenção para outras, né, para vários esportes, né? É possível você crescer e ter uma condição boa em diversas modalidades, né? Não é só um esporte, são diversos outros. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para seguir falando do Campeonato Brasileiro, mostrar os gols, os lances dos jogos de ontem, também falar dos jogos que acontecem hoje, completando essa rodada. Fica aí que daqui a pouquinho eu estou de volta com RPTV Esportes. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor. Registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue. E assim, segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Dia 21 de julho, às 9 da manhã, você acompanha ao vivo pela RPTV Muay Thai Team Nicolai Open. Anderson Santana contra Adrian Stefan. Fábio Ribeiro contra Guilherme Rosalino. Daiane Pacheco contra Joyce Mendes. Matheus Indisciplina contra Wesley Mamed e Luiz Fernando contra Rony Souza. O evento acontece na Fight House, que fica na Rua das Poncianas 591, em Americana. Muay Thai Team Nicolai Open, na RPTV. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo, tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também. O Trilha de Bar já começou. Pegue seu mapa em um dos 15 bares participantes e inicie a sua trilha particular.
Tem bar para todos os gostos e estilos e você vai se surpreender pelo caminho. Mas atenção, carimbe o seu mapa em cada bar. Na festa de encerramento, seus carimbos valem cupons para concorrer a uma viagem com acompanhante. Comece hoje mesmo a sua trilha de bar. Patrocínio Amistel e Coca-Cola. Estamos de volta com o RPTV Esportes e nós já vamos entrar no assunto do Campeonato Brasileiro, entrar numa bateria de gols sequencial, começando pelo Ceará e o Sport. O Ceará conseguiu uma importante vitória contra a equipe pernambucana. O jogo foi 1-0 para o Vovô. A equipe do Ceará conseguiu essa vitória jogando em casa contra o Sport. Na sequência, a gente já vai de Vitória e Paraná. O Paraná também é jogo de desesperados aí, né, o Fofão? O Paraná, que está na zona... Ô, Fofão. Ah, não, eu vou embora, mano. Vou embora. Ó, valeu. Até amanhã. Ah, não, aí não, mano. Ô, rapaz, só falta crescer um pouquinho o cabelo. Ó, quer me derrubar, ô, Fofão. Volta aí, mano. Só falta crescer um pouquinho o cabelo e começar a falar da Marquezine. Aí, não, aí acabou. Aí, Fofão, com todo respeito, mas, pô... Não dá, né? Só um pouquinho menos. Esse lançamento aí do gol do Ceará aí foi o lançamento do meu amigo Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo. Tá bem lá, olha lá. O Ceará que não está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Conseguiu essa importante vitória contra o Sport. E na sequência, a gente já vai de Vitória e Paraná. O Vitória aí conseguiu uma importante vitória contra a equipe do Paraná. Nós estamos vendo aí o único gol da partida. Placar magrinho, 1-0 para a equipe do Vitória. Que também o Paraná, né, tá desesperado, uma né? situação. O Vitória nem tanto, né? Mas o Paraná, a equipe do Paraná tá lá na zona do rebaixamento. Então estava precisando aí de um resultado positivo nessa volta do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai de Grêmio e Atlético Mineiro. Um jogo aí bastante esperado, duas fortes equipes, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio brigando pela parte de cima da tabela. Quem se deu melhor foi o Grêmio, que venceu em casa por 2-0. Primeiro gol, parecido com o gol que nós sofremos contra a Bélgica, né? Bola no primeiro pau. Igualzinho. Copiaram lá, o Grêmio treinou essa jogada aí. Bola no primeiro pau. O André fez o... E o segundo gol também de bola na área e de cabeça. O André marcou aí, balançando a rede da equipe do Atlético Mineiro. Você destacou, Barbosa, aqui no intervalo, do Roger Guedes, né? Bastou ser negociado. É aquilo, né? Eu sou contra esse negócio de o jogador entrar na negociação durante uma competição. Ontem deu a impressão que ele não entrou em campo. Fez nada, entendeu? Surpreendentemente, para mim, seria pelo menos um empate, que o Atlético não esperaria essa derrota, não, do jeito que foi. Mas é aquilo, o jogador começa a pensar, eu não vou entrar numa dividida, medo de se lesionar, aí o negócio trava, então é complicado isso aí. Pelas circunstâncias, né, pelo Atlético Mineiro estar ali estava, né, na parte de cima da tabela, era o vice colocado. Esperava-se, claro, um jogo bem equilibrado, mas perder para o Grêmio em casa, né, não é um resultado assim não tirando o mérito do Grêmio, que está em casa, a obrigatoriedade ele é vencer como venceu, mas pelo posicionamento da tabela que o Atlético se colocava, para mim daria um empate aí, 1-1, 2-2, um jogo bem melhor, mas foi presa fácil para o Grêmio. E o Grêmio já jogou sem um dos destaques, né, que o Arthur, que já foi lá para o Barcelona. Você acha que o Arthur vai desbravar lá em terras europeias, vai conseguir atingir o patamar que se espera do Arthur? Porque é um jogador que foi muito falado nessa Copa, né, que deveria ter ido
para a Copa do Mundo e, pelo que aconteceu no jogo contra a Bélgica, também muito se falou de repente o Arthur em campo, a coisa poderia ter sido diferente no lugar do Fernandinho. Você acha que o Arthur é melhor do que o Fernandinho? Teria encaixado melhor naquele time? Ô, Wellington, é aquilo, a gente não tem bola de cristal para saber, entendeu? Aí vai muito da colocação que o técnico faz o atleta jogar naquela posição, vai dele se encaixar no time, vai dele sentir a vontade. Eu espero que ele jogue bem e venha ter o mesmo crescimento que outros atletas teve no clube europeu. Mas é tempo, tudo ao seu tempo. Agora, contra a seleção, talvez poderia sim jogar um pouco melhor do que o Fernandinho foi. Exatamente. Nós vamos agora mostrar os gols entre Corinthians e Botafogo. O Osmar Loz estava muito pressionado, 5 partidas, apenas uma vitória à frente do Corinthians. Com a volta do Brasileirão, aí com a parada, né, Barbosa, da Copa do Mundo. Parada. Essa parada ajudou, mas atrapalhou muito o time também. A expectativa era que o Osmar Loz pudesse trabalhar melhor a equipe, né, pudesse desenvolver um trabalho ali com mais calma e voltar melhor nessa retomada. E foi isso que aconteceu. No jogo de ontem contra o Botafogo, o Corinthians venceu por 2-0, gol de Rodriguinho e Romero. Importante vitória para a equipe do Corinthians, que talvez o fator, Barbosa, que você destaca que vai ser outro campeonato, é que o ânimo da equipe ela muda voltando depois dessa parada em função da Copa. O ânimo da equipe muda. Voltou o campeonato, a gente venceu. Opa, dá um gás diferente da equipe que perdeu? Sim, anima, né? Até porque o Corinthians estava em 12º, se não me engano, 10º, qual a posição dele? Nesse momento ele ocupa a 7ª colocação, mas estava bem mais lá embaixo. Então, né? Aí anima, né? Com uma vitória, voltando aí de uma parada, o técnico teve tempo de ajustar algumas peças, até o Balbuena foi embora. Foi embora, o zagueiraço foi embora, entendeu? Tentou repor uma peça aí, vamos ver. Então, durante a competição agora que vai se falar se o Corinthians vai tropeçar, se vai ganhar, se vai chegar a alcançar os líderes lá em cima, entendeu? Mas é que eu volto a frisar. Vai ser um outro campeonato. Flamengo, tá aí ontem que aconteceu. Corinthians ganhou, parabéns. Agora tem o Palmeiras e Santos. Vamos ver o que vai acontecer. Teve reposição de peças também, tá chegando um jogador novo no Santos. É questão de ver. Na sequência do campeonato a gente vai ver aí quem vai começar a deslanchar e possivelmente ser um sério candidato ao título. Mas o Corinthians foi bem, ganhou dentro de casa, não tinha como fazer não ser ganhar. O técnico agora parece que está tendo mais 1 ou 2 jogadores aí para repor as peças que foram embora e dar sequência ao trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que em relação a, falando de perca, nessas transições e venda de jogadores que houve agora na janela, eu acho que é uma perca para o Corinthians muito grande, né? Porque o Balbuena, ele representa não apenas na questão técnica, né, pelo excelente zagueiro que ele é, mas é um grande líder na equipe do Corinthians e também um jogador que faz gol, né? Com certeza. Eu vou ser bem sincero para você, se eu sou presidente do Corinthians, eu não abriria a mão dele de jeito nenhum, daria um jeito de cobrir a oferta, esticar o contrato dele, porque, olha, diferenciado, e novo, né? 26 anos. 26 anos. É novo. Eu não sei porque ele não foi para a Copa. Não entendi. Ele não foi para a Copa porque o Paraguai não... Então, não entrou, né? Só isso. Tá esperto, hein? Ele só não foi porque o Paraguai não classificou. Mas o Balbuena é, sem sombra de dúvida, um grande... Acho que é muito difícil, principalmente se tratando de campeonato inglês, né? Que eles têm lá uma cota participativa de televisão que faz com que todos os clubes, né, tenham um poder aquisitivo muito grande. É difícil você... competir, né, cobrir oferta ou algo do tipo. E o jogador, o Balbuena, né, como está em evidência, já vinha em evidência há um bom tempo, é a hora dele ir para um clube na Europa como o West Ham, daqui a pouco estar num Chelsea, num Manchester. Aquilo que eu frisei lá atrás, aí eu entro no lado financeiro, tanto bom para o atleta como para o clube, para quem comprou. Já vi isso aqui. Petros foi embora do São Paulo, o Cueva, por quê? Vai cair dinheiro no São Paulo. Aí trouxe o Rojas, quer dizer, é dinheiro que entra, fica bom para todo mundo, as duas partes ganham. Falando de São Paulo, né, da venda dos atletas que o Barbosa comentou, o São Paulo venceu a equipe do Flamengo ontem lá no Rio
pelo placar de 1-0. Felicidade total sua, hein, Barbosa? Tio Val, aí, ó, ganhamos, tio Val. Ganhamos aí, ó, 1-0, ó, beleza. 1-0, jogo difícil contra o Flamengo, que é líder da competição. O São Paulo foi lá e prevaleceu a lei do ex, né? Tá aí, ó, aí o jogador do Flamengo fez o gol aí, não comemorou em respeitando a torcida do Flamengo, o Maracanã, que até ontem era a casa dele, né? Sim, prevaleceu a lei do ex. Mas eu vou te falar uma coisa, pra mim o São Paulo foi bem superior ao Flamengo, perdeu 2, 3 oportunidades pela deficiência da jogada em si, foi um tanto quanto lenta pra mim. Teve 2, 3 bolas ali que o Nenê não conseguiu atravessar a bola pro Diego Souza. O Diego Souza continua pegando no pé dele. Centroavante lento, pega a bola, fica encerando lá, fica dando voltinha. Não tá bem, na minha opinião, não tá bem, entendeu? Mas o São Paulo mereceu a vitória, que teve alguns lampejos do Flamengo, bola na trave, teve. Porém, prevaleceu a vontade de São Paulo, tá com uma outra cara. Infelizmente aí teve um jogador expulso, o outro lesionado. Agora vamos ver contra o Corinthians, né? O que vai acontecer. No sábado, jogo dificílimo, clássico contra o Corinthians, mas vai jogar em casa. Então tem o apoio ali da sua torcida, que vem embalada, né? O São Paulino tá animado com o clube, né? Uma hora tem que acabar uma fase, né? Nesses últimos anos, o São Paulo vem vivendo tempos difíceis, Faz tempo. Mas parece que o Aguirre conseguiu encontrar o caminho aí para a equipe do São Paulo, que hoje, nesse exato momento, é o vice colocado da competição, apenas um ponto atrás do Flamengo, né? E ali o pessoal da parte de cima, que compõe o G4, já tem 13 jogos, ou seja, já fez o seu jogo da 13ª rodada. Então o São Paulo está muito bem no Campeonato Brasileiro, voltando a dar alegria para o seu torcedor, que, de certa forma, vinha mal acostumado, né? O São Paulo teve uma época de ouro, né? 2005, campeão mundial, campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. O São Paulo viveu momentos muito... Fase memorável, né? Ganhava tudo, né? Até para o ímpar eles ganhavam. Mas hoje, como todo clube tem sua má fase, o São Paulo passou. Agora uma outra equipe. O Aguirre parece que teve um casamento, entre aspas, com o Nenê. O Nenê é um líder dentro de campo. Entendeu? Ficou, tá jogando muita bola, né? Caiu bem ali no São Paulo, na posição dele. Agora, o futebol do São Paulo é outro, né? Ele deu uma injeção de ânimo no São Paulo, não tem bola perdida, os caras jogam muita bola, não desiste. Enfim, mudou a cara do São Paulo. E você gostou da nova contratação do São Paulo, o Rojas? O que é habilidoso aquele rapaz? Olha, eu vou te falar, do Flamengo lá, o Hever. O Hever tá procurando a bola até agora. Que corte que ele deu. Pelo corte que ele deu ali, esse moleque, a hora que ele entrosar, vou te falar pra você, vai ser difícil segurar o São Paulo ali, hein? Muito habilidoso, muito habilidoso, é rápido. Rápido. Entendeu? Deu pra perceber que ele cai pelas pontas, vai pelo meio também, entendeu? Então, com o Nenê ali vai ser uma parceria muito boa ali, viu? Tem o jogador do Flamengo, que também chegou recentemente, que é um pouco mais jovem, que é o Moreno, que atua pelo lado esquerdo. Ele também é um jogador de muita qualidade, mas é um jogador que eu senti que corre demais e não é um jogador tão objetivo, corre muito, né? Lógico, para fazer aquela fumaça, enfim, ajuda bastante. Porém, o Rojas, ele é rápido, mas ele é muito inteligente, habilidoso. Eu achei um jogador mais completo, apesar de ser mais velho, né? Mas é um jogador que vai ajudar muito São Paulo no Brasileiro, né? Eu ontem vi alguma semelhança dele com o Miller, cara. Com o Miller? Com o Miller. Legal. Com o Miller. Eu vi uma semelhança jogando, pela rapidez, pelo drible seco dele, eu vi uma semelhança com o Miller. Extraordinário jogador aí de São Paulo, que encerrou a carreira e foi muito bem. Eu tive essa semelhança aí com o Miller, o Rojas. É isso aí, Campeonato Brasileiro retomando. Vamos mostrar os jogos que acontecem hoje, para a gente encerrar o programa. Tem hoje rodada do Campeonato Brasileiro, complemento da 13ª rodada do campeonato. Está ali o complemento dos jogos de hoje. Dá para ampliar aí, Léo, para a gente? Um pouquinho mais, tem como? Não. Não tem como. Difícil enxergar aqui, ô Chupeta. Não tem como. Vamos ver os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Santos. Tem o Palmeiras e Santos, né, que vai acontecer hoje às 20 horas. Aí você tem o Atlético Paranaense pegando o Internacional, né? Um jogo também bastante importante.
Tem o Cruzeiro e o América Mineiro. Depois a gente tem aqui também, quem mais? Vasco e Fluminense, também às 20 horas. E a Chapecoense e o Bahia, os jogos de hoje que complementam aí a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O programa está chegando ao fim, Barbosa. Obrigado pela sua participação hoje. Obrigado mais uma vez aí a todos. E só para complementar, vai ser uma disputa acirrada na tabela. Flamengo pega o Botafogo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Jogão clássico. Jogão. Boa tarde a todos aí, boa semana. Clássico lá no Rio. E vamos ver aí como que vai ficar esse Brasileirão após a retomada aí por conta da Copa do Mundo. O programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia, tá certo? Te espero amanhã.